Sejam bem-vindos a mais um Clipping Eletrônico. Olha, e faz tempo a população vem cobrando aí um pouco mais de transparência dos órgãos públicos em todo o Brasil. Agora é lei federal. Aprovada pela presidente Dilma Rousseff em novembro, determina a criação de um serviço de informações ao cidadão em cada órgão com o intuito de atender o público e informar sobre a tramitação de documentos. A medida fixa ainda que qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades, vedando qualquer exigência relativa aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo aqui o delegado de polícia e corregedor da administração de São Paulo, doutor Alexandre Zaki. Seja bem-vindo, como vai? Obrigado, Liliana, é um prazer. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de discutir uns temas tão importantes. Maravilha também tê-lo aqui. Ele é o Cláudio Weber Abramo, diretor executivo da Transparência Brasil. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Acabamos de divulgar essa lei aí, para quem não sabia agora já sabe, isso também por iniciativa da ONG Transparência, é isso, Cláudio? Alguns anos atrás, em 2004 na verdade, nós sugerimos ao governo federal, via Controladoria Geral da União, que é o organismo de controle interno do governo federal, que o Executivo apresentasse uma legislação ao Congresso, né, na forma de um projeto de lei do Executivo, no sentido de regulamentar o acesso à informação no Brasil. Regulamentar o quê? 2 dispositivos constitucionais, que é o artigo 5º, inciso 33, que é o direito de acesso, qualquer um, não é? Essa lei não criou o direito, está na Constituição. Qualquer um tem o direito de acessar a informação detida pelo Estado, que não seja pelo poder público, que não seja de natureza privativa de indivíduos, né? A vida do indivíduo, não quero saber, não é possível, por exemplo, saber a ficha médica sua, isso não é possível, né? E outro dispositivo constitucional, que é muitas vezes esquecido, que é o dever do Estado de publicidade. Publicidade, diferentemente do que querem os governos, não é a liberdade de contratar agência de publicidade para fazer propaganda de si mesmo. Publicidade é dar publicidade aos seus atos, né? Por que é que se tomou tal decisão? Divulgar os atos. Divulgar as informações relativas à gestão. Certo. Não é só dinheiro, né? São decisões múltiplas, de muito tipo, que são tomadas todos os dias e que afetam os cidadãos, afetam a sociedade, afetam a forma como o dinheiro é gasto, afeta as prioridades do Estado e assim por diante. Então, o governo Lula topou a história, né? Então houve um longo processo de redação e de negociações em torno da forma como a lei se configuraria, foi levado ao Congresso, foi aprovado por unanimidade na Câmara, passou mais de um ano no Senado, só ficou lá fazendo enxoriçando, e finalmente foi aprovada a lei no Senado, sem emendas, e a presidente Dilma sancionou em novembro, como você disse, e a legislação entra em vigor em maio. Ela vale para os 3 poderes e as 3 esferas, ou seja, legislativo, judiciário e executivo, a esfera federal, estadual e municipal. Mas aí, com a sua fala, Cláudia, a gente falava que coisa mais lógica, não é? Por que tem que existir uma lei para exatamente fazer com que o cidadão possa ter esse tipo de informação que já era legítima a ele? É que eu acho que a gente tem que pensar no seguinte: no setor público, diferentemente do que é previsto na vida privada, as pessoas na vida privada, elas podem tudo aquilo que a lei não proíbe. Tudo que a lei não proíbe é permitido às pessoas. No setor público, tudo que é determinado pela lei é o que deve ser feito. Lógico, o Cláudio foi muito feliz aqui na hora que ele coloca a exposição de que isso já existia, esse direito da informação, do acesso à informação já é uma previsão constitucional. Isso não é de hoje, desde a Constituição de 88 existe isso. Inclusive existe instrumentos legais para viabilizar esse acesso, que seria um mandado de injunção, um instrumento jurídico que você pode buscar a informação que lhe seja negada. Mas o que não existia e que tem que ser louvado, que tem que ser elogiado, é a iniciativa de ter uma lei que regulamenta, ou seja, dá as regras pelas quais as pessoas podem ter acesso a essa informação. Porque, desculpe, só a interrupção. É que tem a administração da recusa. Isso é muito importante. Que dizia... O órgão público
diz, não vou dar informação. E ponto. Aí sobrava para a população o acesso à informação através do judiciário, pelo mandado de injunção, que era complicado, lento, tal. Através dessa legislação nova, você coloca como essa informação tem que ser feita e, lógico, você abranda a dificuldade que existia antes no acesso à informação. E uma coisa que eu sempre falo, já falei mais de uma vez nos seus programas, a gente tem que pensar no seguinte: ninguém aqui vai discutir, isso eu tenho certeza que nós não vamos discordar, que a democracia é a melhor forma de se gerir uma sociedade. A partir desse raciocínio, eu tenho que pensar como é que eu construo uma democracia. Uma democracia eu construo através de instituições, não uma, de várias. Instituições, elas precisam ser fortes, elas precisam ser sólidas. E a solidez e a força das instituições surge em função do respaldo que a sociedade dá a ela, do reconhecimento dessa instituição perante a sociedade. Isso só é possível quando a sociedade confia na instituição. E essa confiança surge através do quê? Da transparência, da divulgação das informações. Mas aí não é uma via de mão dupla? Sem dúvida. E é o que essa legislação está ajudando agora aos servidores públicos, àqueles que desempenham a sua função pública da forma como ela deve ser feita, que é servir ao público com transparência, com seriedade, com honestidade, com probidade, trazendo as regras de como a sociedade pode ter esse acesso mais facilitado hoje. Cláudio, como é que surgiu a ideia da ONG Transparência? Bom, a Transparência Brasil surgiu no ano de 2000 porque algumas pessoas e instituições, outras ONGs, achavam que haveria espaço para o funcionamento de uma organização voltada para o combate à corrupção no Brasil. E, de fato, havia. Então, foi assim que surgiu, né? Ela veio para trabalhar esse assunto, combate à corrupção, e de maneira um pouco mais ampla, né? A edificação da integridade do Estado no Brasil, né? E ela, portanto, tem a nossa atenção é muito ampla, né? O Brasil é um país que tem bastante corrupção, né? Afinal, né? Parece, né? Campo fértil, né? De atuação. E a gente, então, temos trabalhado esses 11 anos já, né? Eu fui navegar na página do Transparência Brasil, da web, e eu fiquei encantada, porque é exatamente isso, é muito amplo, né? E aí, para a gente estar falando para o cidadão que está em casa, como é que ele pode fazer parte desse momento, dessa mudança? Olha, o cidadão individualmente, né? Ele pouquíssimo ou nada pode fazer. Então é muito comum que as pessoas... Como é que o cidadão pode interferir nesse assunto de combate à corrupção? Não pode. Não pode. Não, pode, mas não vai acontecer. Por quê? Porque a corrupção tem causa objetiva. Essas causas estão nas leis, que podem ser faltantes ou contraditórias, ou deficientes, e estão no processo administrativo. Essas causas não são, em geral, simples de compreender. Porque corrupção é um crime escondido. A gente vê um sujeito furtando um automóvel ali na rua e diz assim: olha, tem ali um cara ali vestido de camisa amarela furtando um Fusca 1977 de cor azul. E liga para a polícia e diz assim: a placa do Fusca é tanto. Corrupção não é assim, é escondido. Então há um conluio, há um acerto entre um agente público e uma empresa, no sentido de direcionar uma concorrência pública para aquela empresa, por exemplo, e o sujeito ganha uma propina, né? Leva uma grana para fazer esse favorecimento. Nada disso é aparente. E uma grande parte da corrupção nem sequer é detetada, né? Você não verifica o que aconteceu. De modo que, para as pessoas compreenderem, é difícil. Quem compreende melhor são organizações que reúnem pessoas que estejam interessadas na sua comunidade, né? É sempre necessário ter um interesse. Sem interesse, nada funciona. Um interesse coletivo, um não interesse individual. Na sua comunidade. Eu quero que a minha rua seja mais asfaltada. Eu quero que a cidade de São Paulo, Cláudio, que a gente anda nela, parece o Bagdá, seja feita uma pavimentação de ruas melhor, que tenha policiamento de trânsito, que não existe na cidade, por exemplo. Então, essas pessoas, se você se organizar, como tem algumas organizações na cidade de São Paulo que procuram fazer isso, você tem objeto para reclamar.
E você vai usar, então, a legislação de acesso à informação para cobrar a informação, para poder criticar. É assim que funciona. Então, são ONGs, é a academia e é fundamentalmente a imprensa. São os intermediários da informação. Esses, sim, fazem o monitoramento do Estado aos olhos do público. Porque o que me parece, doutor Alexandre Zaquim, até como corregedor e delegado, o senhor pode me dizer, quando eu falei do coletivo, porque a corrupção ela é justamente sustentada e fomentada pelas pessoas que querem ver o seu próprio interesse. Porque se você fosse pensar no coletivo, você veria no macro que você prejudica a muitos quando você alimenta a corrupção. Eliane, eu vou aprofundar um pouco mais no raciocínio e não de uma forma muito alongada, mas eu quero só fazer um paralelo aqui com o exemplo que foi dado pelo nosso colega de debate, que é o seguinte: tanto no furto, no roubo ali daquele bem, do Fusca 1977, que a gente está falando, que a gente consegue detectar facilmente o sujeito com a camisa amarela, pegando o carro e saindo correndo, quanto na corrupção, que já acontece de forma velada, de uma forma mais elaborada, o objetivo do criminoso é o mesmo, é se enriquecer indevidamente. Ele quer o bem patrimonial, ele quer aferir riqueza para ele. Se está certo, se está errado, eu não temos nem o que discutir. Está totalmente errado. Né? O raciocínio tem que ser partido de uma forma bem clara. A diferença entre os dois delitos é que, num caso, o acesso ao criminoso é mais fácil. Com os meios tecnológicos que têm se apresentado hoje, eu acredito piamente que muito em breve não teremos mais furto nem roubo de veículo. Por quê? Porque daqui a pouco a tecnologia vai estar tão acessível e tão fácil que todo carro vai ter o seu chip, o seu localizador, o acesso a meios tecnológicos que vão permitir você rastrear de uma forma tão rápida isso que não vai ser que você não vai o custo-benefício para o criminoso não vai valer a pena, ele vai partir para outro crime. É o que a gente chama de migração da criminalidade. Acho também que, não tão próximo, mas num futuro mais distante, nós também estaremos livres da corrupção. Epa! Eu acredito nisso. Eu acredito piamente o nisso. semblante, por favor, não acredito. do Cláudio. Eu não não acredito. De indignação, de espanto? O que eu posso dizer é o seguinte, talvez o Cláudio não veja, eu não veja, talvez meus filhos não vejam. Mas eu tenho certeza que um dia isso vai acabar, não porque o ser humano vai ficar bonzinho, porque os meios tecnológicos de rastreabilidade do dinheiro, do bem, dos processos, vão evoluir a tal ponto que esse crime vai deixar de compensar. A Transparência Brasil já não seria essa ferramenta, Cláudio? Não, a Transparência Brasil não é uma ferramenta de combate desse tipo. Ela não faz denúncia, ela é de combate, não faz investigação. Mas combate ela em função do que ela passa de informação. Não, o que nós fazemos muito... A gente faz uma porção de coisas, mas... nós trabalhamos de acordo com aquilo que eu disse antes, né? Corrupção tem causa e a melhor combate à corrupção não é a punição depois que ela aconteceu, mas é a identificação das causas e a correção delas, a prevenção, de forma a que aquele mesmo fenômeno venha a se repetir, não venha a se repetir, ou passe a se repetir com menos frequência, né? Então, o combate à corrupção por isso ele é difícil, porque você precisa compreender a causa e mudar as leis ou mudar o aparelho administrativo. E existem enormes resistências a mudar o aparelho administrativo e mudar as leis, né? Muita resistência. Então, você tem uma dificuldade muito grande na alteração das condições em que a sociedade funciona no que diz respeito ao Estado para reduzir o combate, reduzir a incidência desse fenômeno. Eu vou dar um exemplo, né, simples, que está aí nos jornais. Tem aí juízes reclamando que o CNJ fez uma... queria saber qual era a evolução patrimonial de juízes de São Paulo. Isso. E aí o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, tem 34% do PIB brasileiro, está aqui. O sujeito aqui, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, diz, olha, 45% dos juízes nem sequer entregam as declarações de bens. Aí você diz, sim, 45%. O que isso significa? Significa que essa necessidade de entregar a declaração de bens à instituição, ela nunca foi em São Paulo, como nunca foi em lugar nenhum, acompanhada da consequência óbvia